Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day 2025. Estamos aqui mais um ano marcando presença com essa comunidade, essa plataforma do varejo que reúne empresas para investir em conteúdo, experiência e educar o lojista brasileiro. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala galera, tudo bem? Estamos dentro do VTEX Day, participando de um podcast aqui no espaço do Bora Varejo. Aproveitando essa oportunidade, eu sou o Daniel dos Reis da Dinamize, tô com meu parceiro Yuri, eu sou CS aqui da Dinamize, a gente tá com a Gabi, gerente de e-commerce no grupo Surfcore, então, Gabi, acho que seria legal você apresentar um pouco do grupo, um pouco da estrutura, quais marcas fazem parte. Legal, obrigada pelo convite, pessoal, vai ser uma honra falar um pouco aqui de CRM e Surfcore com vocês. Então nós somos um grupo, 5 marcas mais voltadas para o lifestyle de surf, então o nome do grupo Surfcore, marcas que acho que todo mundo tem no coração ali desde a infância, adolescência, principalmente a gente ali, né, millennials. Verdade. Então, são marcas muito do coração, a gente está falando de Volcom, Hang Loose. Hang Loose é marca fundada pelo grupo Surfcore mesmo, mais de 30 anos ali de marca. Fomentou muito do que a gente conhece de universo surf hoje no Brasil, foi a Hang Loose que fundou. Então, a gente tem ali bastante estrada, são marcas bem reconhecidas. A gente tem também a Hurley, faz parte do grupo, também é uma marca bem forte, falando de performance, surf. A gente tem também a Rush e tem a Vizsla. A Vizsla é uma marca um pouco mais nova, muito forte da Califórnia. A gente fala bastante sobre sustentabilidade, bastante sobre conteúdo e aí o CRM ajuda bastante a gente nessa mensagem. Legal. E quais foram então os principais desafios que vocês tiveram para unificar toda essa comunicação do grupo ou com todas essas marcas? Como é que isso funcionou para vocês? Eu acho que hoje é um desafio diário, né, que a gente tem lá, porque quando a gente fala de 5 marcas, o meu time, ele todo mundo olha para 5 marcas, e as marcas, elas têm um público parecido, porém cada uma tem uma identidade muito forte. Então, acho que o nosso principal desafio que a gente tem hoje, quando a gente fala de grupo e marcas que conversam com um público semelhante, é conseguir realmente todo dia dar uma roupagem diferente para essas marcas, e a gente não perder o core que está dentro de cada uma delas. Então, quando eu entrei na Surfcore, eu demorei um pouco para entender o diferencial de cada uma, mas hoje na operação a gente consegue ter uma visão muito clara do que é cada uma. Então, se chega um tipo de cliente ou um tipo de demanda, a gente sabe exatamente qual marca que funcionaria melhor com aquele canal, com aquela comunicação. Então, acho que falando assim, como grupo mesmo, acho que a maior dificuldade é não perder essa identidade de cada uma das marcas. Eu acho que hoje, no varejo como um todo, a gente tem visto muitas marcas entrando em grupo. E eu acho que a grande dificuldade quando a gente fala de grupo é realmente a gente não perder a identidade das marcas individualmente. Hoje os meus clientes não sabem que essas marcas fazem parte do grupo e não nossa intenção que saibam. Então a gente conseguir comunicar realmente de uma forma apartada, esse é o nosso maior desafio diário mesmo. Você tá há quanto tempo na Surfcore? Eu entrei, estou 1 ano e 4 meses. Legal, bacana. Legal, então é interessante, você faz essa unificação, cada marca tem sua própria comunicação, apesar de ser todas serem de surf, todas serem live. Engraçado, né? São detalhes que cada uma tem que diferencia uma da outra muito, né? Apesar de todas serem do mesmo nicho ali de surf, né? É isso que a gente não pode perder, porque quando a gente fala, por exemplo, de performance, a gente tem 2 marcas hoje que trabalham, por exemplo, com o wetsuit, que é a roupa para surf. Mas são produtos completamente diferentes, vendidos para públicos diferentes. Então, quando a gente fala de performance, produtos de performance, a gente fala muito com a Hurley. Quando a gente fala de um produto mais clean ou sustentável, ou que traga uma tecnologia diferenciada, aí a gente pode falar da Vizsla, que é a outra marca que a gente tem de wetsuit também. Então, quando a gente fala de moda, um produto mais diferenciado, falando de streetwear, a gente tem a Volcom, que é uma marca que oferece isso. Então, o que é legal é que a gente consegue, com as 5 marcas, oferecer produtos diferentes para clientes que curtem o mesmo lifestyle. Legal. E
o universo do CRM a gente sabe que ele é bem amplo. A gente tem várias empresas, tem vários propósitos e a gente sabe que cada ferramenta tem um ponto forte e ali tem onde a gente consegue utilizar. Como é que funcionou isso para você? O que você pensou para fazer a escolha da ferramenta que vocês usam hoje? É uma escolha unificada para todas as marcas? Como é que isso funciona para vocês no ambiente? Hoje a gente, na operação, e eu acho que esse é o diferencial da gente trabalhar num grupo, a gente sempre tenta coincidir as ferramentas e trabalhar com um ecossistema parecido. Tanto em questão de custo e negociação, por serem todas as marcas a gente conseguir negociar junto, como também como uma questão de estrutura e operação, né? Se o meu time ele estiver olhando para muitas ferramentas ao mesmo tempo, acaba que eu tenho um tempo de operação muito maior do que se eu consigo concentrar essa energia dentro de uma mesma ferramenta, aprendizado dentro da mesma ferramenta, e as pessoas conseguem operar o mesmo ecossistema, né? Então, hoje, para fazer essa escolha de ferramenta, eu penso numa ferramenta que vai atender sempre as 5 marcas. Eu tenho ferramentas hoje que eu não trabalho com as 5, que eu trabalho só com 3 que fazem mais sentido, enfim. Mas, se eu vou ter o mesmo serviço oferecido, eu tento colocar sempre as 5 marcas dentro do mesmo pacote. E aí, para mim, o que é um grande diferencial também é o tentar encontrar ferramentas que consigam me oferecer canais diferentes, olhando para a mesma ferramenta, porque hoje no Ecom a gente vê muita opção de ferramenta, né? A gente fica até bem maluco, assim, para a gente conseguir escolher e gerir todas essas ferramentas. Então, hoje, eu tento enxugar bastante essa quantidade de ferramentas que meu time opera, e eu tento trabalhar com ferramentas que oferecem um ecossistema já. Então, quando a gente fala de CRM, é bem importante a gente escolher uma ferramenta que eu consiga tanto fazer o disparo com o WhatsApp, como também trabalhar com SMS, e-mail, enfim. Ter ali vários pontos de contato com o cliente dentro da mesma ferramenta, além de eu conseguir segmentar a base e a jornada de uma forma melhor, falando do CRM, meu time também consegue ter uma operação mais enxuta e eu consigo, assim, enxugar gasto, entregar resultado realmente para a empresa, que eu acho que isso também tem sido um desafio de muitos e-commerces pelo número de ferramentas e soluções que a gente tem hoje. Legal. São times diferentes para cada marca ou é um time único que gerencia todas as marcas? Hoje, no caso do meu time do Ecom, a gente olha para todas. Ah, legal. Mas quando a gente tem a empresa, até para a gente conseguir ter essa diferença de uma marca para outra, por exemplo, o marketing, cada marca tem o seu marketing apartado. Então, a gente é como se fosse uma agência interna, onde a gente escuta todos os clientes lá dentro, são vocês mesmo. Isso, e aí a gente escuta todos os marketings e a gente transfere aquilo para o digital de acordo com cada insight de cada marketing para cada área, de cada marca. Mas o meu grupo olha para o 360 de todas as marcas, assim. Então a gente tem que enxugar realmente, porque como é uma demanda para 5 marcas, é uma demanda alta. Então, essa questão de ferramenta é uma coisa que acaba, né, gerando um peso na operação, que a gente enxugando e conseguindo trabalhar com uma ferramenta em vários canais, me ajuda bastante a ter um time mais enxuto e de alta performance. Legal. Legal. E então a gente entende ali que o cross-channel é muito importante, né? Que a gente consiga atingir até de uma maneira mais eficiente, a gente fala em custo. Por exemplo, numa automação onde a gente trabalha o envio de um e-mail, manda um SMS só se a pessoa não viu esse e-mail, e depois manda um WhatsApp se a pessoa não viu o SMS nem o e-mail. Então, para a gente entender um pouco também desse cenário, quais automações você acha que fazem mais sentido para vocês? O que mais traz resultado dentro da Surfco? É um resultado que tem alguma regra específica que funciona melhor em uma empresa do que na outra? A outra tem uma outra regra que funciona melhor? Como isso funciona lá? Lá a gente tem uma jornada de boas-vindas em todas as marcas. Essa é uma jornada que a gente não perde, assim, de uma para outra, realmente todas têm, para a gente conseguir gerar aquela experiência, o cliente se sentir realmente acolhido, começar a entender um pouco sobre... E é uma campanha mesmo de boas-vindas, não é só um envio ali único, né? Campanha, e aí a gente pode atingir isso em diferentes canais. Essa questão do canal que o Yuri colocou é bem importante, porque a gente sabe que determinadas réguas vão funcionar melhor pelo WhatsApp. Agora, eu ficar mandando um WhatsApp para ele todo dia... já não é uma coisa legal. A questão do custo também do WhatsApp. Custo e também para ele se descadastrar, porque ele vai falar, nossa, que chato. Sim. Né? Um SMS, por exemplo, a gente vê que tem uma conversão legal também, é uma ferramenta mais barata. Então, a gente consegue trazer o melhor canal para cada uma das jornadas. Então, hoje a gente tem, em todas as jornadas de boas-vindas, a gente tem carrinho abandonado, e aí algumas marcas específicas, onde a gente tem produtos que a gente consegue identificar
um comportamento de compra muito parecido, a gente consegue explorar jornadas diferentes com o produto. Por exemplo, como eu dei o exemplo dos wetsuits, que são as roupas de borracha. O Yuri é meu público, ele é surfista. Quem é surfista também estiver escutando vai saber do que eu estou falando. Quando chega o inverno, é o momento de você renovar o seu wetsuit. Sim. E normalmente eles têm uma validade ali, são roupas que duram bastante, mas entre uns 2 anos, assim, você pode trocar pelo seu wetsuit ou para trazer mais performance, uma tecnologia nova, ou realmente se você é um surfista ali muito assíduo, que está muito tempo na praia, a roupa acaba desgastando, você precisa realmente fazer a troca do seu produto. E aí essas réguas a gente consegue. É um produto de ticket médio bem alto, então é um cliente que para mim é bem importante. Então são automações de recompra que você faz a partir do campo da compra. A partir do tipo de produto e especificação. Então a gente entende que aquele produto ele é vendido de X em X tempo e em determinadas épocas. Quando o mar... E aí a gente consegue fazer segmentação por cidade. Por exemplo, no sul a temperatura muda diferente de São Paulo, da praia de São Paulo. Então a gente consegue também segmentar de acordo com a região e o comportamento que a gente espera daquele cliente naquela categoria. Bonés também, em Hurley, boné é uma categoria que pra gente é muito importante. É um dos nossos produtos assim, mais vendidos, por mais que é um ticket médio baixo, em questão de ticket, quantidade de pedidos. Tem recompra bastante. E ele tem muita recompra. Então eu tenho uma regra específica para compradores de bonés. Então a gente consegue ali dentro das marcas, de acordo com cada uma delas, entendendo qual jornada que funciona melhor para aquele público, de acordo com o produto também, que eu acho que isso acaba sendo um diferencial grande também do meu nicho, porque é um nicho muito específico de produtos muito específicos, tipo um board short de surf, é um tipo de cliente específico que usa, que tem um comportamento e que precisa daquele board short com uma frequência diferente do que uma bermuda normal de dia a dia. Então, como a gente tem esse nicho que tem esse comportamento diferente do esporte mesmo, a gente consegue encontrar segmentações de acordo com a marca, de acordo com o produto. Então, a gente consegue ter bastante régua voltada para produto mesmo e comportamento de compra, que eu acho que pro fashion acaba sendo um diferencial do que quando a gente olha para uma marca que trabalha só com modinha, enfim, que não tem essa segmentação tão forte do nicho, assim. Legal. E aí o que é legal da gente colocar também, né, para as pessoas que não estão nesse ambiente do surf, no nosso caso a gente olha muito, por exemplo, a dúvida é em material, na temperatura que aquilo ali aguenta, na espessura, se vai ficar mais pesado ou não, porque isso interfere muito no surf. E aí o que é legal, né? Quando a gente trabalha uma régua também de automação ali voltada a produto por produto, a gente consegue falar um pouco mais do que nutrir aquela pessoa. Então, se você tem uma régua das pessoas que visitaram, por exemplo, o wetsuit e não compraram, a gente começa a trabalhar ali um pouco das objeções das pessoas nessa régua de automação. Então, poxa, você sabe que esse wetsuit ele vai até 10 graus, então a gente traz um pouco mais de aplicação para o momento do disparo pontual, o cliente já ter descido ali no funil e estar em ponto de conversão. Então, é interessante para todo mundo que entenda mais um pouco. Lógico, tem que aplicar no caso específico da pessoa, mas muitas vezes você vende, por exemplo, linho e você está falando agora no inverno. O que a gente faz com linho no inverno? A gente vai procurar um público que vai para o verão europeu. Então, a gente precisa entender um pouco mais de cada produto, entender as objeções e colocar isso em prática nas automações para depois conseguir pontuar ali e converter a pessoa no momento certo por ela querer comprar. Então, a gente traz esse desejo tirando as dúvidas. Isso é muito legal. E aí a gente vai um pouco mais para essa parte de branding, porque uma dúvida que fica é como é que vocês mantêm a personalidade de cada marca nesses criativos, nessas comunicações, sendo que vocês têm uma equipe que trabalha com todas as marcas. Então é um pouco difícil ali a separação. Como é que é isso, essa parte de conteúdo de vocês? Legal. Antes, vou só complementar um pouco dessa questão que você falou de produto, que eu acho que é muito interessante, principalmente para o nosso mercado de fashion. Realmente, hoje, no digital, é um grande diferencial. A gente viu um varejo onde ele nasceu no físico, e aí o que diferenciava era a quantidade de itens que você tinha ali em loja, e esse varejo ele migrou para o digital, e essas companhias que são mais antigas levaram muito essa bagagem de eu tenho que ter um portfólio muito grande de produto, eu tenho que atrair, eu tenho que ter tudo quando... Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente conversou, né, um pouquinho antes, que a gente começou no físico. Sim. A gente começou com 16 anos trabalhando em loja, os 3 tiveram essa vivência do físico. Exatamente. A gente tinha aquela dinâmica de que falavam, a minha loja quer oferecer tudo, o cliente quer chegar aqui, a gente tem que oferecer o que ele quer.
Então, na época eu trabalhei numa marca que tinha cinto, acessório, sapato, tinha roupa de festa, tinha roupa de casual, porque a nossa ideia é que o cliente fosse atendido 100% ali dentro da loja, para ele não ir para a loja vizinha. A gente tinha muito essa coisa no varejo físico, né? E aí, quando a gente migrou para o digital, a gente encontrou uma grande barreira. Que é um sortimento que, como ele é muito amplo, ele é raso. E aí a gente teve várias marcas que começam uma campanha, começam a estruturar uma campanha, e esse produto acaba, e aí ele fica nessa loucura de ter que sempre subir campanhas novas. Então a gente teve que mudar um pouco essa mentalidade. As marcas que já começaram no online já vieram com uma mentalidade diferente, trabalhar um portfólio mais enxuto, mas conseguir trabalhar mais produto a produto, como o Yuri colocou ali. Então, por exemplo, eu não preciso ter 60 bermudas para atrair o meu cliente. Eu posso ter 3 bermudas muito boas de performance, 3 bermudas muito boas de dia a dia e conseguir ali dentro do meu e-mail, dentro das minhas ativações de WhatsApp, dentro dos meus SMS, enfim, dentro da minha régua, trabalhar essa jornada de convencimento de por que ele precisa daquela bermuda específica. Quais são os atributos que aquela bermuda oferece, sabe? Hoje também tem uma questão do preço, né? No online a gente também viveu essa questão de o online só vende o que é promoção, o que é mais barato, vende o que o físico não vendeu, a gente bota a promoção e faz rodar no e-com. Hoje a gente já vê que essa cabeça está mudando, porque o e-commerce ele não é mais barato do que o físico, muito pelo contrário, a quantidade de ferramentas que a gente precisa para fazer o e-commerce operar acaba sendo custoso. Então a gente precisa fazer com que um produto ele tenha rentabilidade. E aí a gente consegue, através dessa jornada, criar essas rentabilidades em cima de produto e atributo de produto. Então, acho que isso é muito rico para a gente falar, principalmente no nosso segmento de moda mesmo, que é a nossa conversa, porque através dessas jornadas a gente consegue fomentar bem esses atributos de produto e vender um produto que muitas vezes é mais caro para um cliente ali entregando e ele entendendo que ele precisa daquele produto por conta daqueles 1000 atributos que esse produto vai oferecer. E a jornada... É muito trabalhar o valor sobre o preço, né? Na verdade, a gente não fica leiloando. Porque é muito fácil hoje em dia a gente entrar no Google e procurar e ver alguma coisa só bonita. Então, o que você faz o que vai fazer a pessoa comprar na Hurley e não comprar numa marca aleatória? Você tem que trazer valor, você tem que trazer história, e tudo isso a gente faz por meio de automações, a gente vai educando o cliente, nutrindo ele, então isso... As bermudas da Hurley são tecnologia absurda, né? Esse é o grande diferencial, é um produto caro, né? A gente também... Dura muito. Falando, Imagina ainda é o influencer dessa... Não, hoje não, a gente tem vários atletas que fazem parte da nossa... ali das marcas, né? São os nossos influencers, são os atletas, os nossos parceiros ali. A gente usa bastante também isso nas réguas, assim, para contar. A gente tem coleções específicas do Toledo, dentro da Hurley, então a gente usa bastante isso na régua. A nossa segmentação, até a nossa jornada de wetsuit, a gente conta essa história, explica qual que é o indicado para cada temperatura, a gramatura correta. A gente conta como cuidar do seu wetsuit, por ser uma peça cara, para você conseguir ter ele a mais longo prazo, como você cuida desse produto. Então, realmente, trabalhando produto a produto ali, como se fosse um ouro, né? O cliente consumir uma bermuda hoje, que ele pode pagar R$10 no marketplace, uma bermuda qualquer, ele vai consumir uma bermuda de 600, mas qual que é o diferencial dessa bermuda? Como que eu vou cuidar dessa bermuda? Como fazer meu produto durar mais tempo, para quando ele precisar trocar, que legal, escolher para uma bermuda também da Hurley. Então, essa jornada faz muito diferencial pra gente, é um grande diferencial. Isso é bem legal. A gente tem alguns clientes também que trabalham com couro, por exemplo, que depois na régua de pós-compra eles mandam ali como cuidar do couro. Então, esse tipo de aplicação também a gente consegue levar para várias áreas, né? Principalmente essa parte de moda, mas até cerveja, né? A gente tem um cliente bem grande, bem legal de cerveja, que explica como você consome, com o que ele harmoniza. Então, isso é bem interessante. É legal que cada um coloque no seu próprio contexto isso, né? É engraçado porque... quando eu comecei no e-com, eu comecei em 2012 e eu comecei no Que Vestir, que era um e-commerce que a gente vendia moda de luxo no digital. E todo mundo ficava, meu Deus, como que eu vou vender? Isso antes da pandemia, muito antes da pandemia. Como que eu vou vender? E o nosso grande diferencial era conteúdo. E hoje, quando eu olho para a nossa realidade, o nosso grande diferencial ainda é conteúdo. É ajudar a pessoa a comprar, a escolher. É você mostrar uma curadoria diferente, é você mostrar um cuidado com o cliente de uma forma diferente, ensinando ele alguma coisa que seu produto pode ser útil na vida dele. Então, de lá para cá, muita coisa mudou.
Mas a questão do conteúdo, ela continua sendo importantíssima para você conseguir fazer a conversão. É uma Mexe coisa com que paixão, né? Assim como cerveja, o esporte, o surf mexe com paixão. A gente tem cliente que vende colchão com e-mail, com CRM. Uma coisa que você precisa tocar, que você precisa ver, é complexo de você comprar. você Então não você vê que o sempre, né? conteúdo é a arma, né, para isso, né, para você. E às vezes, muitas vezes, por exemplo, um produto diferente, esse, como você falou, colchão. Ninguém é especialista em colchão. Você vai comprar colchão, tipo, 2 vezes na sua vida. Muitos detalhes ali. Sabe o que você precisa Então saber? a missão da empresa é ajudar você a saber e a você fazer uma escolha, né? Então o conteúdo tá aí para isso. Mas com a estratégia correta, esse mesmo cliente conseguiu faturar ali 100 mil reais numa Black Friday vendendo colchão. Uau. Isso quando a gente fala de recompra de colchão, Um e-mail. é muito difícil, né? Então, pô, você vê, com a estratégia correta, você consegue vender até colchão para quem já comprou colchão esse ano. Você vai comprar cerveja pelo e-commerce? Cerveja é uma coisa que você quer ali na hora, né? Gelada, geralmente, mas é bem legal você conseguir também criar a vontade do consumo. Então, às vezes, o seu cliente ele não sabe que ele precisa daquilo. E aí, muitas vezes, até uma estratégia de reengajamento de base, algum reaquecimento, voltar a olhar aqueles caras que já abandonaram com carinho para entender que tipo de ação eles querem. Então, dá para você segmentar até as pessoas que compraram uma vez e nunca mais compraram há 3 anos atrás. Então, é legal porque nenhum lead é descartável. E isso é muito importante para a gente do e-commerce, porque a gente vive brigando com o CAC. Então é uma guerra constante, que a gente trazer esse tipo de LTV, esse tipo de conversão, pô, é muito satisfatório quando você faz um aquecimento de reengajamento, você tem um faturamento alto nesse aquecimento, você está trazendo uma pessoa que não ia voltar. Então isso é muito legal, cara. E aí... Ótimo. Vamos voltar para a pergunta do criativo, né? Boa. A gente saiu aqui um pouco, mas vamos voltar. Como que a gente consegue manter o criativo, né, de cada uma das marcas e tudo? Porque o criativo dá trabalho, ele exige tempo, né? Ele dá muito trabalho. A gente tem, assim... Falando como boa prática, a gente tem alguns templates pré-determinados para as marcas, que ajuda bastante a gente conseguir fazer volume, porque o CRM também ele tem muito essa coisa da constância. Igual a gente tem em outros canais, a constância é importante. Manter uma periodicidade. Manter, você falar sempre com a sua base, porque se você fica um mês sem conversar ali pelo e-mail, quando você recebe um e-mail, você vai ter uma alta taxa de descadastro. Então, o volume, a constância é muito importante. Então, a gente tem alguns layouts pré-definidos, assim, pra gente não ter que sempre ficar criando novos layouts do zero. E as marcas têm muito uma identidade fixa dentro desses layouts, assim. Então, a gente tenta manter a comunicação de cada uma delas. Cada uma conta histórias de formas diferentes. Então, por exemplo, a Visla é um e-mail que ele é bem mais trabalhado em conteúdo mesmo, como a gente estava falando, porque quer contar sobre a questão da sustentabilidade. E Visla é muito engraçado, porque é uma marca mais nova, mas é a marca que a gente tem o maior índice de abertura de e-mail. Que legal. Porque o cliente ele quer essa informação. Legal. Então isso é muito legal, porque a gente conseguiu fomentar ali. É um criativo que ele é mais trabalhoso para o time, porque ele tem mais essa questão textual, ele conta mais e tudo mais. Mas ele cai por terra aquela questão de tipo, nossa, ninguém quer mais ler um e-mail. Tipo, as Gente pessoas jovem não querem. quer ler e-mail, a gente ouve muito isso. E aí a gente vê esse tipo de ação do público, é bem Sim. interessante. E aí a gente tem outras marcas que a gente já trabalha mais categoria, produto direto, enfim. Então, a gente tenta manter até esses layouts padrões, assim, de tipo de conteúdo que a gente manda, pra gente não perder essa identidade. E o cliente entender que quando ele recebe esse e-mail, ele tá recebendo da marca X, né? Bater na cabeça dele que é referente àquela marca. Até uma estratégia legal quando a gente fala, por exemplo, de réguas para falar de outlet, produtos promocionados, é legal a gente ter uma roupagem ali diferenciada do que quando a gente fala de lançamento. A gente pode ter um header diferenciado, sempre que fala sobre outlet, ter o mesmo header para o cliente já olhar e já identificar que aquilo é lançamento ou aquilo é outlet. Então, o criativo ele ajuda muito a gente a construir essa jornada de uma forma realmente estética, não perdendo a estética da marca e conseguindo passar a mensagem que a gente deseja ali através da comunicação. Então, pra gente é bem importante. Tem uma pergunta que não posso deixar de fazer, né? Tá na moda, né, esse hype. E a IA? Vocês já estão utilizando a IA para conteúdo? Como que vocês estão utilizando a IA dentro do grupo? Para que vocês usam e o que está trazendo de benefício para vocês? Hoje eu vejo assim que a IA ela ajuda bastante a gente na parte de realmente trazer quantidade, que é o que a gente estava falando, que é importante, a constância e tudo mais. A IA ajuda a gente a produzir conteúdos de forma mais rápida. Produtividade, a trazer esse volume de informação. Agora, a parte criativa sempre
ainda, pelo menos, Sim. são pessoas, né? Bom, né? Tem o toque, né? Tem É. aquele negócio humano Toque aí. humano, porque senão a gente vai ficar todo mundo com o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo e-mail. Então a gente trabalha o toque humano unido à força de mais quantidade, né? E às vezes até alguns insights diferentes. Então, deixa eu colocar aqui para ver se ele vai me trazer um insight que eu não tinha pensado, uma objeção do meu público que eu não conhecia. Então ele ajuda muito nessa parte também de planejamento, na questão de você conseguir explorar mais, né? Então eu falo bastante isso sobre, tipo, as objeções que o meu público está mais apresentando, que eu vendo esse tipo de produto, o que eu posso trazer que vai responder uma dor do meu cliente. Então, esse tipo de conversa ali com o chat, com os agentes, ajuda bastante a gente nessa parte, tanto em volume, quanto também para a gente ter insights fora da caixa, que às vezes a gente dentro do escritório, falando sempre com as mesmas pessoas, escutando o cliente só da parte que a gente conhece ali, ajuda a gente a trabalhar um pouco mais racional, mas sempre o filtro tem que vir da equipe do humano mesmo. Tem que ter um calor, né? Ali Sempre tem o calor, então... Imagens, alguma coisa vocês já fizeram? A gente usa pouco ainda a parte de imagem. Às vezes ali o Photoshop tem algumas funcionalidades que ajudam também em IA. Mas a gente ainda produz todas as nossas campanhas, são reais, assim, a gente realmente faz a produção disso. Eu acho que isso também pode ser que no futuro ajude bastante a gente em produção de imagem e em, de novo, escala, né? Porque hoje a gente ainda tem um portfólio muito grande, porque a gente ainda também tem muito a questão do físico, né? Como a gente estava comentando, o portfólio do físico do online, que ele é diferenciado. Então, a EA, falando de imagem, ela também ajuda a gente nessa parte de trazer mais volume mesmo. Mas, por enquanto, hoje, não é nossa realidade lá ainda no grupo. Ele ajuda mais nessa parte de conteúdo mesmo. Legal. E aí, a última pergunta aqui pra gente encerrar com a Gabi. Se você pudesse dar um conselho pra quem tá começando em CRM agora, qual seria esse conselho? Eu acho que, assim, não só CRM, mas e-commerce no geral. E aí o CRM, ele é uma ponta extremamente importante no e-commerce, na operação, que é você nunca abandonar o seu calendário. Então, eu vejo muitas pessoas que estão começando, fazendo ações assim, chegou estoque, eu preciso vender, então vamos fazer esse tipo de e-mail. Isso você acaba perdendo Vai atropelando ali o calendário. O seu calendário, o seu planejamento, você não conseguiu pensar numa régua lógica de ações que você quer fazer para impactar. Então, o calendário, para mim, ele é o coração da operação do e-commerce e o CRM bebe muito desse calendário. Então, você ter ali todas as ações, com frequência, quais dias. A gente, por exemplo, tenta colocar no nosso calendário dias específicos para falar sobre determinada coisa. Todo domingo a gente fala sobre outlet, por exemplo. E o cliente ele vai entendendo aquele... Vai acostumando, né? Vai acostumando. O horário específico que vocês enviam? A gente tem horários hoje, Legal. mas eu acho que para quem está começando também vale o teste, vale entender, porque às vezes a gente fala de algum horário para um cliente que é muito difícil. Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata, então eu acho que as ferramentas estão aí que ajudam bastante a gente também em sites para conseguir saber os melhores horários. Mas assim, para quem está começando, abraça seu calendário e é isso, que ele vai te ajudar muito a você conseguir trazer tração mesmo para suas comunicações. Legal, muito bom. Muito obrigado, Gabi. Quem quiser seguir a Gabi no Insta, ela tem ali uma página, Fashion E-Commerce, né? Isso, exato. Então, podem ir lá, ela dá dicas tanto de e-commerce como CRM, performance, o que fazer, o que não fazer, os erros já cometidos, os erros aprendidos que não foi ela que cometeu. E a gente vai ficando por aqui, né? Queremos agradecer o pessoal do Bora Varejo, ao Espaço, ao VTEX. Gabi, obrigado pela presença, viu, pela parceria. Obrigada a vocês pelo convite, também obrigada pelo espaço, muito legal, a feira tá demais. E é isso, valeu, pessoal. Valeu, galera. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto. Esse podcast foi editado por Croma 09.